www.jovempan.com.br. Final dos Estados Unidos e Cuba fizeram um acordo para normalizar as relações entre os dois países dentro do possível. Isso é importante? Não, isso não é importante, mas a gente tem de falar sobre o assunto. Ao fazê-lo, algumas informações vêm à luz, e isso é importante. Cuba é um fetiche, datado sim, mas ainda um fetiche, para esquerdistas e direitistas. De que forma pode interferir nos destinos do planeta? O que peso político tem no Caribe ou na América Latina? Inferior a zero. Do país restou a memória de uma revolução que seduziu esperançosos e incautos e que terminou numa ditadura feroz, ainda capaz de arreganhar os dentes, ao menos aos nativos. A chamada crise dos mísseis em 1962 reforçou o simbolismo. Khrushchev, o líder soviético, mandou instalar mísseis nucleares em Cuba em suposta resposta à decisão americana de instalar esse armamento na Turquia, na Itália e na Grã-Bretanha. Teve de sair com o rabo entre as pernas. O presidente Kennedy endureceu o jogo e o mundo chegou bem perto de uma guerra nuclear. O líder soviético acabou retirando toda aquela estrovenga da ilha. Ô Reginaldo, põe aí uma vinheta de momento cultural. Vai, eu espero. Momento cultural. Se querem mais informações a respeito, assistam ao magnífico documentário Sob a Névoa da Guerra, 11 lições da vida de Robert S. McNamara, de Aaron Morris, lançado em dezembro de 2003. McNamara foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos entre 1961 e 1968 e conta detalhes impressionantes daquela crise. Adiante. Depois de uma troca de prisioneiros, o presidente Barack Obama decidiu normalizar no limite do possível as relações com a Cuba dos irmãos Castro. Haverá troca de embaixadores, as restrições para o envio de dinheiro à ilha diminuirão, poderá haver cooperação tecnológica, etc. Ainda não é o fim do embargo, o que só pode ser decidido pelo Congresso dos Estados Unidos. Atenção, a divisão nesse caso não se dá entre democratas e republicanos. Nos dois partidos há ferozes críticos dessa aproximação. Dificilmente o embargo chegará ao fim enquanto Cuba não permitir eleições livres e enquanto o país funcionar em regime de partido único. O embargo, como eu já deixei claro no meu blog, nada tem a ver com a penúria em que vivem os cubanos, mas fornece munição ideológica a Fidel e a Raul Castro. Se caísse amanhã, o país seguiria sendo uma fazendola de ditadores jecas. O alarido que se faz por aí em razão desse acordo mediado pelo Papa Francisco remete ao mundo que já não há, ainda que Cuba tenha deixado alguns maus resquícios na consciência latino-americana. Regimes excrescentes como o venezuelano, o equatoriano, o boliviano e o nicaragüense são filhos diletos do castrismo. São ditaduras mitigadas, mas ditaduras ainda assim. Não deixa de ser curioso que o governo americano busque aproximação com Cuba quando impõe sanções à Venezuela, que, bem, ainda não é um regime cubano, mas sonha ser. Obama logra um pequeno êxito em meio a uma notável coleção de desastres em política externa, e os Castro conseguem uma folguinha e dão uma aparência mais civilizada à ditadura. Só para constar, o regime comunista de Cuba, ainda em vigência, é um dos mais criminosos do planeta. Estimam-se em 100 mil os mortos de sua revolução, 17 mil fuzilados e os demais, creiam, afogados, tentando deixar o país. 12 milhões de cubanos moram na ilha, mas os exilados passam de 2 milhões. O regime castrista criou o primeiro campo de concentração da América Latina. O país ainda prende pessoas por delito de opinião e conserva presos políticos em suas masmorras. Reitero, não tem mais importância nenhuma, mas restou para os esquerdistas nada preocupados com os direitos humanos como símbolo da luta anti-imperialista, para os anticomunistas como símbolo do horror de que são capazes as esquerdas quando chegam ao poder. Assim, meus caros, deixo claro, sabem qual é o impacto que tem no mundo o acordo costurado entre Obama e os irmãos Castro? Inferior a zero, mas rende notícia que é uma barbaridade. Só para não deixar passar, quem mantém relações especiais com Cuba, estes sim, são os petistas, aqui do Brasil. Afinal, a ilha recebe quase 1 bilhão por mês em razão do programa Mais Médicos. Todo mundo sabe que o dinheiro sai. Se depois ele volta, não há como saber, se é que vocês me entendem. Ditaduras não gostam de fornecer informações. E não custa lembrar, o Brasil financiou a construção do porto de Muriel com verbas do BNDES. Quanto? A informação é considerada sigilosa. Cuba não tem importância,
mas pode servir a propósitos nem sempre transparentes dos países amigos. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan. A Rede Jovem Pan. A Rede Jovem Pan. A Rede Jovem Pan.